Mas, senhor presidente, eu subo essa tribuna para comentar algo gravíssimo que surpreendeu, deixou estupefada a sociedade brasileira ontem. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal acaba de infligir mais um duro golpe contra a liberdade de expressão, tão protegida por nossa Constituição, que recebeu um honroso título de Constituição Cidadã, promulgada em 1988, depois do Brasil ter vivenciado 21 anos de ditadura, com severo controle dos meios de comunicação através da censura prévia. Foi muito grave essa decisão de responsabilizar os veículos de comunicação do país pelo conteúdo apresentado por seus convidados, por seu entrevistado. Onde já se viu isso no planeta? Esse país está mesmo completamente de cabeça para baixo. Os donos do poder, com medo de críticas a eles, tomam uma decisão dessa. Sabe o que vai acontecer, doutor Irã, meu querido senador? Simplesmente não vão chamar mais, absolutamente não vão chamar pessoas, políticos, outros cidadãos da sociedade que são críticos do sistema, que discordam, por exemplo, do que o STF está fazendo, jogando o Brasil numa insegurança jurídica jamais vista na história dessa nação. É para calar os conservadores de vez, porque o modus operandi, o que a gente vê na grande mídia, é já chamar ali e acolá um conservador. Agora os veículos independentes vão ter receio de chamar as pessoas da direita, os conservadores, para dar entrevista, porque os donos do poder vão poder depois dizer, ó, tua emissora vai ser punida por aquele entrevistado que falou isso ou aquilo. Isso é uma intimidação. Isso é para alijar a democracia no país de vez, se é que a gente tem democracia ainda aqui no Brasil. Inclusive eu e outros parlamentares estamos viajando o mundo e não vamos parar não, denunciando esse tipo de absurdo contra a livre opinião no país, contra os direitos humanos que são desrespeitados das pessoas, porque parece que os direitos humanos são seletivos, tudo é seletivo, democracia seletiva, aliás, democracia relativa, foi o próprio presidente Lula que falou. Estão com o país de cabeça para baixo. Será que ninguém percebe isso? Os valores completamente invertidos? Denúncias e denúncias de corrupção já. Aí, com o ministro das Comunicações, inclusive, tem um discurso para fazer sobre isso, e eu o farei. Não dá para entender esse tipo de coisa. O governo não toma uma atitude quando já aconteceu vários escândalos, várias situações com o atual ministro. Já, inclusive, chamei em outras comissões para a gente poder trazer aqui, e é um jogo de empurra-empurra inconcebível a proteção a ministros do governo Lula nessa casa. Mas, senhor presidente, a partir de agora, toda empresa jornalística de qualquer natureza, escuta o que eu estou falando, brasileiro, poderá ser responsabilizada pelos crimes de injúria, difamação ou calúnia em virtude de declarações feitas por pessoas entrevistadas. Tal decisão foi tomada tendo como base o julgamento de uma ação movida em função de declarações feitas numa entrevista publicada pelo jornal Diário de Pernambuco em 1995. Essa medida impõe à sociedade pelo menos 2 consequências diretas, muito negativas,
É bom a gente pontuar aqui. O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? A primeira é o ataque explícito à liberdade de expressão e principalmente à liberdade de imprensa, pilares fundamentais de qualquer democracia. A segunda é o favorecimento de condutas abusivas por parte de autoridades públicas em todos os níveis e esferas de poder. Todos nós conhecemos a grande dificuldade na coleta de provas de qualquer crime financeiro. Quantas vezes grandes esquemas de corrupção só foram devidamente investigados e desvendados depois que denúncias dos graves indícios foram noticiados pelos meios de comunicação e geralmente através de alguma entrevista. A partir de agora, o importantíssimo trabalho do jornalismo investigativo brasileiro será marginalizado e até criminalizado. Veículos de comunicação se verão na obrigação de instituir a autocensura, com claro cerceamento da liberdade para não terem riscos de serem processados. Olha que loucura! O veículo de imprensa ali preocupado com cada palavra do seu convidado. Vão chamar? Vão chamar nunca aqueles que já têm uma postura firme na defesa do que acreditam. Porque uma palavra dita por eles pode incriminar um veículo que está abrindo a porta para a liberdade de expressão. É a liberdade de imprensa sendo questionada. Ou seja, cada entrevistado passará por uma espécie de sabatina antes. E se a emissora perceber qualquer possibilidade do surgimento de alguma denúncia, ou mesmo alguma crítica mais dura a alguma autoridade, certamente haverá o cancelamento da entrevista. Já pensou nisso? Não, o doutor Irã, dando um exemplo aqui, o doutor Irã falou aquilo da Marina e tal, fez o questionamento sobre aquele outro político. Não, o doutor Irã é uma bomba relógio aqui, se ele falar uma coisa dessa, meu veículo pode ser responsabilizado, o sistema não quer que ele fale isso daquele fulano de tal, não. Cancela a entrevista do doutor Irã. A decisão do STF é gravíssima. É gravíssima. Vai ficar só para falar o que o sistema quer. Só quem fala o que o sistema quer que vai ser entrevistado. Eles não vão dar sorte para o azar, não, aqui. Absolutamente. A partir de agora, só será permitido elogiar ou repetir informações já divulgadas e, portanto, entre aspas, seguras. É a decretação forçada da falência do verdadeiro jornalismo sério e independente que tanto incomoda o sistema. Mas, graças a Deus, no mesmo dia em que essa trágica decisão foi tomada por 9 ministros do STF, tivemos um acontecimento muito positivo, extremamente positivo, histórico, no sentido oposto. Com a liderança do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, foram alcançadas as 171 assinaturas necessárias para a instalação lá na Câmara dos Deputados da CPI do abuso de autoridade. Era um projeto antigo, uma tentativa nobre do deputado Marcel Van Hatten, que é do meu partido. Ele estava buscando desde o início do ano, deputado por deputado. Nós, aqui no Senado, fomos acionados para fazer uma também. Vimos que não era o momento, não conseguimos ter essa capacidade que o
o deputado Marcel Van Hatten teve, parabéns a ele, a todos os deputados que tiveram coragem de assinar, foram 171 assinaturas, e agora lá, CPI do abuso de autoridade tem que acontecer. É uma vitória para o Brasil.